Amém, irmãos. Quero relembrar uma das experiências de sábado passado, que eu creio que é pertinente para a nossa vida, né? Porque a nossa vida ela tem que estar ligada a essa experiência. Porque essa experiência faz parte da vida da igreja, né? Como o Senhor estabeleceu. Se nós queremos crescer corretamente, se nós queremos crescer perfeitamente diante do Senhor, nós temos que estar, irmãos, com o nosso coração sujeitos, humilhados, né? Dependentes daquilo que o Senhor está fazendo no corpo, daquilo que o Senhor está realizando na igreja. Porque existe um mover, né? Um mover que confunde a vida do cristão, né? A experiência que devemos viver é Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. Não tem como separar Cristo da igreja e a igreja de Cristo. Você acha que a gente consegue separar? Você acha que nós conseguimos servir a Cristo, trazer para Cristo aquela reverência, aquele temor, né? Aquela santidade sem a igreja? Né? Não tem como, irmãos. Todo o nosso serviço a Cristo, todo o nosso amor a Cristo, toda a nossa devoção a Cristo está ligada ao que eu faço, como eu me encaminho, como eu vivo na igreja. Né? Porque hoje você ouve muitas canções, irmãos, 90%, hoje eu fiquei a tarde toda aqui, ligado ali com os louvores, e todos os louvores novos que estão surgindo, é você com Cristo. É você com Cristo, é uma vida só você com Jesus, só você com Jesus, só você. Parece que não existe o corpo. É uma experiência individual, egoísta e que não é bíblica. Não é bíblica. Né? Não é bíblica. Então, se nós amamos a Cristo, se nós servimos a Cristo, se nós adoramos a Cristo, tudo tem que estar ligado à minha vida com a igreja, que é o seu corpo. Não tem como eu separar o cabeça do corpo, né? Não tem como separar. Mas o sistema continua insistindo que conseguimos fazer isso. E é um grande engano. É um grande engano desses últimos dias. O diabo não vai se apresentar como o diabo no meio da igreja. Ele vai se apresentar uma possibilidade, uma vida que você pode levar sozinho, sem a igreja. É isso que ele está fazendo, irmãos. Irmãos, não, escute. Se algum dia eu tive tempo, preste bem atenção no que eu vou falar. Se algum dia da minha vida, nesse percurso que cada um tem com o Senhor, se algum dia eu tive tempo, contudo hoje, não tenho mais tempo. Porque nós chegamos no último tempo. Os irmãos compreendem a seriedade do que nós estamos vivendo? Nós só vamos conseguir alguma coisa em Cristo, pelo corpo. Não tem como criar um atalho, né? Não existe atalho no reino de Deus. Existem princípios estabelecidos pelo Senhor na igreja. E quando nós caminhamos por esses princípios,
como corpo, nós alcançamos o coração do Senhor. Agradamos o coração do Senhor. Né? Em Efésios, se eu não me engano, os irmãos podem me ajudar, que diz que o Senhor nos fez agradáveis a Ele, né? Que o Pai nos fez agradável a Ele em quem? No amado. E o amado, ele tem um corpo. Ele tem um corpo. Lembra quando Paulo falou, o que eu temo, como a serpente enganou a Eva, os irmãos também fossem enganados? Paulo trabalhava de uma forma tão constante, tão insistente, que ele falava que aquilo que ele dizia, que ele repetia, era segurança para os irmãos. Então Paulo não se cansava de falar as mesmas coisas, porque ele sabia que aquilo era segurança para os irmãos. E nós temos que estar atentos, irmãos, porque nós temos a nossa memória humana, ela é frágil. Dizem que o brasileiro tem a memória curta. Quem já ouviu essa frase, né? O homem tem a memória curta. É bem capaz de, quando terminar a reunião, terminar a palavra, quando nós saímos daquela porta, eu já esqueci o que foi falado. Eu já esqueci o que foi falado. Porque às vezes eu saio sobrecarregado comigo, com coisas. Irmãos, mas eu tenho que sair carregando, melhor dizendo, a palavra do Senhor. Guardá-la, preservá-la num bom depósito que está dentro de nós. Eu não posso simplesmente fazer da palavra de Deus algo costumeiro, né? Que quando eu quero, eu busco ela na estante. Não, a palavra de Deus ela não pode estar na estante. Ela tem que estar dentro do teu coração, na tua mente, nas tuas forças, né? Servir, ame o Senhor com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua vida. A palavra de Deus ela tem que estar embranhada dentro de nós, irmãos. Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou, não vivo mais eu, mas a palavra de Deus vive em mim. Porque Cristo e a palavra são a mesma pessoa. Nós temos que estar em alerta nesse tempo, irmãos. Porque o nosso adversário, ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Mas o que nos protege é aquilo que foi falado. Humilhai-vos debaixo do quê? Da potente mão do Senhor. E eu até mencionei, aonde está a mão de Deus? Aonde está a mão de Deus? Na igreja. Então aqui não está falando uma sujeição individual a Cristo. Está falando uma sujeição à igreja. Aí nós seremos guardados. Nós somos protegidos. Porque esse texto aqui de 1 Pedro, capítulo 5, está se referindo à vida da igreja. Começa pelos presbíteros, passa pelos jovens, passa pelos irmãos, todos. E nós aprendemos que o revestimento da humildade é estar revestido de Cristo, não é? E quem não está revestido da humildade que é Cristo é soberbo. Que Cristo é a humildade. A humildade não é um estado de espírito. Hoje eu amanheci, hoje eu vou pôr uma roupinha mais simples porque eu estou humilde. Eu já vivi isso, irmão. Eu convivi com uma pessoa que fazia isso. Um dia eu cheguei para ela, mas por que você está vestido assim? Nós esquecemos que o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o quê?
Coração, irmãos. Coração. E o nosso coração é extremamente enganoso e perverso. Se o nosso coração não estiver rendido às Escrituras, ele é perverso. Ele é tão perverso que até as coisas boas distrai do Senhor. Paulo chegou no estágio perante Deus, até coisas que ele fazia, mas que ele sabia que aquilo lá dominava a vida dele, apartava ele do Senhor. Então é nesse nível que o Espírito Santo, que o Senhor quer nos levar, irmãos. Sair da nossa dependência e passar a ser dependente do Senhor. Mas começa no meu comprometimento com a palavra de Deus. Irmãos, o nosso inimigo não brinca. Ele nunca brincou. O propósito dele desde do começo é desviar o homem do princípio do Senhor. Porque ele almeja aquilo que é de Deus. Ele quis o trono de Deus, irmãos. Então, existem muitos evangelhos por aí hoje. E todos com o nome de Jesus. Mas se esse evangelho que está no nome de Jesus não tiver um comprometimento com o corpo de Cristo, nós temos, irmãos, que resistir. É o evangelho do amor livre. Você peca, e Deus vai te aceitar do jeito que você é. Isso é uma grande mentira. Então Pedro, aqui ele traz essa experiência para nós, mostrando, né, quem é o nosso comportamento, como devemos nos comportar na igreja, como devemos nos comportar uns com os outros, como devemos olhar o irmão na igreja, como devemos respeitá-lo e sujeitar a ele, porque tudo isso faz parte da vida do corpo. Isso não é simplesmente uma bela poesia, né? Ou algo que não pode ser alcançado. Se está escrito, irmãos, tem condição de ser alcançado. Então, a sujeição, a submissão, estar humilhado diante do Senhor, tudo isso é estar revestido de Cristo. Né? Revestido de Cristo. Então, se eu não tenho e não busco essa experiência, eu não estou revestido do Senhor. Isso é fato. Nós vemos lá em Timóteo que fala que alguns, nesses últimos dias, terão o que? Aparência de piedade. Como discernir isso? Aparência de piedade. Eles não terão cara de monstro, de homens maus, de homens malignos. Eles terão aparência de piedade, irmãos. Você entendeu? Estão entendendo? Eles não virão com cara brava. Eles virão com aparência de piedade. O que é uma pessoa pia? É uma pessoa que imita Cristo. Tá vendo? Eles não vão vir com cara, com chifrinho, com dentinho. Eles vão vir com cara de Cristo. E por isso que eu preciso do comprometimento com a palavra. Está realmente... Eu preciso definir a minha vida, irmãos. Se é Baal servir. Se é Cristo servir. Precisamos definir. Definir o meu coração. Então, essa palavra de estar passado, tudo ali, Pedro, né, capítulo 5, é a sujeição ao corpo de Cristo. Sujeição ao corpo de Cristo. Vamos abrir nossos livros em Efésios. Se não tem obediência, não tem bênção também, irmãos.
A bênção vem pela obediência. A bênção vem quando nós cumprimos a vontade de Deus na nossa vida. Nós não temos desculpa. Nós não temos desculpa hoje. O livro citou algumas datas ali, né? Alguns anos, uns 30, uns 25, uns 20, uns 15, uns 10. Irmãos, na verdade, nós não temos desculpa para não fazer. Porque todos têm um conhecimento. Todos têm um conhecimento. Né? Essas frases, não consegui, não consigo, não tive tempo, estava muito ocupado, não entendi. Isso é quando eu era criança. Né? Quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança, mas cheguei agora adulto, esqueci as coisas de criança. O adulto tem comprometimento, tem responsabilidade. Não tem desculpa. É o tal do mimimi, né? Nós temos que parar com o mimimi. Entendeu? Irmãos, no dia do Senhor, eu atrasei porque eu estava ocupado, né? Fazendo outras coisas. Né? No dia do Senhor não terá atraso, irmãos. Sabe, naquele tempo, na arca, não podia ter atraso. Porque quando estava tudo pronto, o próprio Senhor fechou a porta. Noé, abre aí, eu parei para comprar alguma coisa. É o tempo de Deus, irmãos. Nós estamos brincando com o tempo de Deus. Isso o mundo está fazendo, mas a igreja não pode caminhar assim. Isso é um padrão do mundo. O mundo não tem responsabilidade, o mundo não tem comprometimento, o mundo não tem nada com Deus. Mas a igreja tem que se comprometer com o tempo, com o horário de Deus, com as coisas de Deus, porque a porta vai fechar. Só que hoje, a porta é Cristo. E tudo está sendo construído nele. Tudo está sendo feito nele. E quando estiver completo, ele vai fechar a porta. Então, meus amados, o que nós precisamos nesse tempo? Nós precisamos estar aonde o Senhor pediu para que nós estivéssemos. Porque se eu não estiver no lugar aonde o Senhor pediu que eu estivesse, grande vai ser a minha ruína. E isso não tem... Deus não tem preferência para ninguém, é para todos. Por isso que precisamos de uma vida cheia do Espírito Santo, irmãos. Porque o Espírito Santo conhece o tempo de Deus, conhece as coisas de Deus. Eles concordam em um, eles são um. O Espírito Santo só fala aquilo que Jesus diz para ele falar. O Espírito Santo sempre caminha no mesmo compasso de Cristo. Então aqui em Efésios diz assim, no capítulo 5, Efésios, pois os irmãos podem ler Pedro, capítulo 5 de novo, inteiro ali. Efésios capítulo 5, verso 9 e verso 10, diz assim: porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável a quem? Ao Senhor. Então, tudo que o Espírito Santo faz a aprovação dele é segundo o Senhor. A única forma de agradar o Senhor
é andar no Espírito. E quando eu estou andando no Espírito, essas três coisas têm que ser manifestas na minha vida. Porque isso não pertence a mim, pertence ao Espírito. Que é o quê? Bondade, justiça e verdade. Então, essas três coisas têm que estar na minha vida. Porque está no Espírito. Faz parte do Espírito Santo. Ele faz somente aquilo que agrada ao Senhor. E por que ainda nós insistimos em agradar a nós mesmos? Tá faltando algo aí então, não tá? O quê? Hã? Espírito Santo, irmãos. Nós não podemos se levantar contra o Espírito Santo. Dizer, eu estou fazendo isso, mas eu estou no Espírito. Não, você está fazendo aquilo porque justamente você não está no Espírito. Porque o Espírito Santo não concorda, não aceita as obras das trevas. Porque ele anda para agradar ao Senhor. Só para agradar ao Senhor, irmãos. Vamos ali a partir do verso 15. Pois eu aconselho os irmãos, lê todo o capítulo 5 de Efésios. Tem muita coisa, tudo aqui é bom, irmãos. Só estou lendo por cima. A partir do verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então o irmão aqui aconselha os irmãos a vigiar, a ver, a perceber, se avaliar, se analisar como que você está andando, né? Veja se você está andando prudentemente. Lembra de Davi, de Davi? Quando Saul mandava Davi fazer alguma coisa, e Davi prosseguia, andava prudentemente diante do Senhor, e Saul não tinha nada contra ele, não podia fazer nada contra ele. Sabe, é aquele andar de Davi naqueles dias que a igreja precisa fazer. Caminhar diante do Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Então é se analisar aqui, ó. Será que nós estamos andando como nécios? Como alguém que não tem entendimento? Que está com a mente bloqueada? Que está sem entendimento? Ou tem um raciocínio mundano? Ou como um sábio, né? Ou como um sábio. Por quê? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, os dias, você tem percebido? Você pensa, nós pensamos nisso, que os dias são maus? Porque se eu penso nisso, o meu andar, o meu comportamento vai ser diferente. Porque se eu penso que o dia é mau, eu tenho que andar como sábio. Agora, se eu nem percebo que o dia está mal, está chegando naquele dia, eu ando de qualquer forma. Eu acho que o Senhor é tardio, ele vai demorar para vir, né? Quanto tempo está se falando, né? Mas não é essa a questão, irmãos. O irmão aqui estava trazendo a lembrança dos irmãos, que nós devemos entender, basta cada dia o seu mal, e eu tenho que andar como sábio nesse tempo de trevas. As trevas têm tentado entrar na igreja, irmãos. Têm combatido contra a igreja. Ainda que o Senhor falou assim que as portas do inferno ou as portas do Hades não prevalecerão contra a sua igreja. Mas há um combate. E se eu estou andando de qualquer forma? Nós temos que ser graves. O Aniceto falava disso. Os irmãos têm que ser graves, sério, na conduta diante do Senhor. E eu tenho visto, irmão, que está faltando comprometimento. Um comprometimento real com o corpo.
Verso 17 diz assim: Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja o quê? A vontade do Senhor. Nós estamos entendendo qual seja a vontade do Senhor? Esse faz parte daquele que anda em sabedoria, né? O que anda em sabedoria, ele busca entender, ele busca achar, ele procura compreender a vontade do Senhor. Ele gasta seu tempo, ele gasta suas posses para entender a vontade do Senhor. Porque de tudo aqui, irmãos, é a vontade do Senhor que deve ser a primazia na nossa vida. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Sabe, se embriagar com vinho, você perder o senso, você perder a direção, você errar o caminho. É você se encher de coisas que não é do Espírito. Lembra quando o Senhor exortou os profetas, os sacerdotes, porque eles beberam bebida forte e viviam cambaleando e andaram errados na visão. Está lá em Isaías 28. Quando nós bebemos bebida forte, nós erramos o caminho. Nós andamos errado na visão. Mas ele disse, mas enchei-vos do Espírito. E como se enche do Espírito Santo, irmãos? É esse ponto que eu quero chegar. Fazendo 21 dias de oração, 7 dias de oração. O que é se encher do Espírito Santo? A primeira coisa, para se encher do Espírito Santo, nós precisamos do quê? De obediência. De obediência. O Espírito Santo foi dado para aqueles que lhe obedecem. Né? E aqui, se nós começarmos a ler agora o restante do capítulo aqui, nós vamos ver que é só obediência, é só prática. Né? Começando assim, você quer ser cheio do Espírito Santo? Devemos obedecer, certo? Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Isso aqui é prática. É no dia a dia. É na sua vida. É tirar da tua vida. É não permitir murmuração, reclamação. É não permitir nada que vai desagradar ao Senhor. Nós precisamos de uma mudança na nossa vida. Nós temos que combater as obras das trevas, irmãos. Nós ficamos olhando para o diabo, mas cheio de murmuração na nossa vida, cheio de reclamação. E essa vida não permite que eu seja cheio do Espírito Santo. E nesses últimos dias eu preciso estar cheio do Espírito Santo. São coisas, irmão, que entristecem o Espírito Santo na minha vida. O nosso falar, irmãos, é algo que traz assim, uma tristeza para o Espírito Santo. Nós temos que vigiar. Sabe, hoje se perdeu completamente o respeito pelas coisas do Senhor. Quantas piadas envolvendo irmãos, envolvendo cristão. Não importa se é verdade aquela piada, mas nós não podemos aceitar. Nós não podemos ridicularizar. Então é tudo isso aqui, irmãos,
nos impede de ser cheio com o Espírito Santo. Então, quem que impede de... Eu mesmo me impeço de estar cheio do Espírito Santo. Eu levo uma vida costumeira, todo dia eu levanto, faço as mesmas coisas, durmo, faço as mesmas coisas, e assim passa toda semana, mas eu não tenho nenhuma clareza do Espírito Santo na minha vida. Eu não tenho nenhum contato com Ele, nenhum direcionamento com Ele. Se nós olharmos ali o livro de Atos, dos irmãos, eles viviam, eram direcionados, o Espírito Santo tinha contato, estava neles, direcionando, falando, ensinando, se comunicando dia e noite com eles. Não era só na hora da reunião. A igreja precisa voltar para esse princípio. A igreja precisa estar cheia do Espírito Santo, irmão. Se eu não estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio de mim mesmo. E depois, se você continuar a leitura, aqui vai falar do casamento, do comportamento do homem com a sua esposa, da esposa com seu marido. Aqui está falando tudo. Vai falar do empregado com seu patrão, do patrão com seu empregado, vai falar dos filhos, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Tudo isso, irmãos, é prática que nos leva a estar cheio do Espírito Santo. Nós não vemos desta forma. Quando eu maltrato a minha esposa, ou quando a minha esposa me maltrata, quando eu maltrato os meus filhos, quando eu maltrato o meu funcionário, eu não estou sendo cheio do Espírito Santo. Eu estou sendo cheio do Espírito Santo quando eu cumpro essa palavra na minha vida, irmãos. O Espírito Santo, ele se agrada de quem cumpre a palavra de Deus. O Espírito Santo não veio para fazer você e eu uma pessoa boa. Ele veio para nos transformar. Mudar o nosso caráter, trazer o caráter de Cristo, a vida de Cristo. Conhecer de Cristo na minha vida. Mas já pensou uma igreja que não conhece a Cristo, irmão? Tem alguma coisa errada, não é verdade? É igual aquele profissional que não entende nada da área dele. Né? Imagina, a Débora costurando, mas não entende nada. O que ela vai sair, né? Para entendermos as coisas do Senhor, precisamos estar cheios do Espírito Santo, irmãos. Que as coisas do Senhor são espirituais. Espirituais. E o Senhor tem falado conosco que Ele não quer que nós andemos mais com essa vida, com nossos pés aqui. Podemos viver uma vida celestial no Espírito. Aqui é uma vida cheia, no nosso lar, com nossos filhos, no nosso local de trabalho. É em todo lugar. Então, são coisas, são princípios da palavra que nos leva a estar cheio do Espírito Santo. A estar cheio do Espírito Santo. Agora vamos abrir aqui no livro de Atos, irmãos. Atos capítulo 1. Eu quero mencionar a experiência dos próprios discípulos. Atos capítulo 1. A primeira leitura, quero mencionar a experiência dos discípulos, né? Que havia uma promessa sobre eles, dada pelo Senhor. E nós devemos entender isso, que eles estavam no lugar certo, na hora certa e fazendo o que o Senhor tinha pedido para eles. Por isso que eles foram cheios do Espírito Santo. Por isso que naquele dia desceu
Eles foram cheios porque estavam em obediência. Estavam em obediência, irmãos. Atos capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, qual foi a ordem do Senhor? O que o Senhor pediu para eles? Que eles não se ausentassem da onde? Jerusalém. E que ali eles esperassem o quê? A promessa. E qual que era a promessa do Pai? Batismo com o Espírito Santo. Então o Senhor determinou algo para eles. Fiquem em Jerusalém, né? E ali vocês vão esperar a promessa do Pai. Mas como que eles esperaram? Estando juntos no lugar certo, aonde o Senhor determinou para que eles estivessem. Certo? Verso 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, olha a prática da obediência deles, né? Eles foram, permaneceram, esperaram. Para nós sermos cheios, irmãos, é obediência, é esperar, mas esperar no Senhor. Não como eu quero. Eu quero ser cheio do Espírito Santo e vou fazer tal coisa. Eu quero ser cheio do Espírito Santo e vou fazer tal coisa. Não, é esperar no Senhor aonde Ele determinou. É obedecer, em outras palavras. Virando a página aqui no capítulo 2, verso 1 diz assim: E cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo. E o que aconteceu? E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E qual foi o resultado? Verso 4. E todos foram o quê? Cheios do Espírito Santo. Sem obediência, não tem enchimento do Espírito Santo. Nós vemos muitas pregações de irmãos manifestando coisas nessa pregação que não é o Espírito Santo. O Espírito Santo veio para cumprir um propósito do Senhor e para o Senhor. Ele não veio para fazer de nenhum de nós um espetáculo, mas ele veio para mostrar o Senhor, para ensinar quem é o Senhor. E se nós não tivermos uma vida cheia de Espírito Santo, nós estamos perdendo quem é o Senhor. Nós não entendemos ainda que uma vida carnal
não está conhecendo ao Senhor. Nós estamos perdendo o conhecimento de Cristo. Precisamos, irmãos, que o Senhor sacuda a nossa vida, o nosso entendimento, e nós paramos de mimimi, de fazer coisas, como o Olívio falou, à toa. À toa. Atos capítulo 5. Verso 32. Testemunho de um irmão que foi cheio do Espírito Santo naquele dia. O Espírito Santo transformou a vida dele. Ele passou de deixar de ter a sua vida como preciosa, vamos dizer assim, e ser o Senhor. E ser e imitar o Senhor, estar ligado com o Senhor, estar unido com o Senhor. Diz assim, e nós somos testemunhas, verso 32, 5:32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Passa a vida na igreja desobedecendo. Isso é sinal que você não está cheio do Espírito Santo, nunca foi cheio do Espírito Santo. Eu só obedeço quando eu quero. Irmãos, é a palavra, não sou eu que estou dizendo. As Escrituras que está dizendo. Desobediente não tem enchimento do Espírito Santo. Tem uma mente carnal, às vezes um ato que o próprio inimigo usa para falar até do Senhor, mas ausente do Senhor. É um tempo de renovo. É um tempo de renovo. Renovo quando diz, e porém rios, aonde? Rios no deserto. Esse rios, irmãos, é a presença do Espírito Santo. No deserto, que muitas vezes é a nossa vida, que ele nunca teve ali presente. Então, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, o enchimento do Espírito Santo não vem simplesmente você pegar aquele livro do Benihim e dizer, bom dia, Espírito Santo. Mas aquele livro você tem que tirar da tua prateleira. Ser cheio do Espírito Santo é obedecer em primeiro lugar. Mas obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor. O Espírito Santo te leva a você a se humilhar, a se sujeitar, a temer, a ser humilde. Quantos irmãos têm dificuldade de se sujeitar ao outro irmão? Por quê? Porque é carnal. Por que é carnal? Porque não tem uma vida no Espírito. Se tivesse uma vida no Espírito, ia se sujeitar, ia obedecer, porque isso faz parte das Escrituras, faz parte do próprio Senhor. Não é uma invenção louca da cabeça de alguém. Isso surgiu do coração de Deus, irmãos. Jesus era um homem cheio do Espírito. O Espírito Santo repousava sobre ele. Estava sobre ele. Né? No livro de Atos, aqui, ó. Atos capítulo 10, verso 38. Esquece, irmão, que eu estou falando enchimento do Espírito. Esquece aquelas manifestações. Esquece cair no Espírito. Que eles falam por aí, né? Vocês viram um rapazinho novinho, uma plateia, lá tinha não sei quantos, um estádio lotado.
As pessoas, ele derrubava todo mundo, as pessoas vinham pro palco assim, ficavam jogadas no chão tremendo, sapateando. Espírito Santo, irmãos, ele é manso, ele é quieto. Mas se ele quiser aparecer como fogo, ele aparece. Se ele quiser. Mas ele é manso, ele é quieto. Verso 38, 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual mandou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Irmãos, para fazer a obra do Senhor, a primeira coisa é precisa ser cheio do Espírito Santo. Nós queremos sinais, mas antes dos sinais vem a presença do Espírito Santo. Mas antes da presença do Espírito Santo vir, vem a obediência. Né? Vem a obediência. Jesus, um homem como nós, como eu e você, era cheio. Porque ele cumpriu na vida dele toda a sujeição, toda a obediência. Mas essa é uma palavra que nós devemos falar todo sábado. Ou melhor, todos os dias, acerca da obediência, acerca da sujeição. Todo dia. Até o nosso coração começar a ser quebrado e se submeter, irmãos. Porque essas palavras foram tiradas de muitas pregações hoje. Quase você não ouve mais. Quase você ouve, seja feliz, né? Lute pelos seus sonhos. Lute por aquilo que você quer. Mas o coração está longe de Deus. Irmão, coração longe de Deus. Um coração longe de Deus, ele se inclina. Vamos abrir aqui em Atos, capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 37. Atos 7, 37. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram para onde? Para o Egito. Então não obedece, não é cheio do Espírito Santo, e o que acontece? Se inclina a voltar para onde? E o que é o Egito? Representa? O mundo. Um coração cheio do Espírito Santo se inclina para o reino de Deus. Um coração vazio se inclina para o mundo. Esses são os caminhos, irmãos. A vida e a morte. O Senhor falou, porém, escolhei o quê? A vida. O mundo, o Egito, o Senhor. O Senhor. Uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo,
ela não pode entender as coisas que acontecem na igreja, irmão. Porque as coisas que acontecem na igreja são espirituais. E só o espiritual entende as coisas espirituais. O que acontece na igreja não é nada natural. Ainda que pode ter o serviço natural, mas é espiritual. Porque os homens que exercitam esse serviço sejam cheios do Espírito Santo. Cheios de sabedoria. Porque é algo do Senhor, é uma administração do Senhor. E tu, quando você fala que é do Senhor, não é nada terreno, é tudo celestial. Um homem que cuida das coisas do Senhor, ele não é só o que fica como no sistema, né? Põe ele como guarda-carro, né? Fica no estacionamento. Irmãos, eles são cheios do Espírito Santo. São cheios de sabedoria. Porque o negócio é de Deus. E tudo que é do Senhor é espiritual. Então precisa alcançar, irmãos. Ainda que o povo no Egito, no deserto, melhor dizendo, né? Ali vendo todas as manifestações de Deus, porque eles viram todas as manifestações de Deus. Porém, não deram ouvidos, foram desobedientes. Por isso que o Espírito que entrou neles foi: vamos voltar para o Egito, no coração. Eles amaram Moisés operando, e eles no coração, oculto, escondido, desejando o Egito. E tem um problema, irmãos. Aquele desejo do Egito, você traz o prejuízo para dentro da congregação. Foi Acã que pegou aquela capa babilônica. Onde que ele pôs? No meio do arraial, debaixo da tenda dele. E trouxe grande prejuízo para a congregação. Então é muito sério quando eu estou vazio do Espírito. Eu trago coisas do mundo para dentro. E aquilo traz perturbação à congregação. Por isso que a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo, irmão. O corpo de Cristo precisa ser cheio do Espírito Santo. Ser obediente, estar cheio de temor, de tremor, de reverência ao Senhor, de sujeição. Sujeição de coração, irmãos. O irmão não falou no começo, tomar a sua cruz. Negar a si mesmo. Pode ver aqueles irmãos que têm mais maturidade, que são cheios do Senhor, cheios do Espírito, ele tem mais facilidade, né? Vamos dizer assim. Ainda que ele tenha um eu lá dentro ainda, sendo trabalhado, mas em certas coisas, eles conseguem, eles estão mais malháveis a se submeter. A se submeter. Né? Então aqui Pedro alcançou isso. Ele alcançou uma vida no Espírito de tal forma que o Espírito e ele falavam a mesma coisa, tinham a mesma linguagem. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Irmão, nós temos que tirar a cabeça que o Espírito Santo não vai ficar preocupado, irmão, se eu tenho que trocar de carro. Que cor que eu vou pintar minha casa? Esse sapato aqui, vou comprar um sapato de $10.000 para pisar na cabeça da serpente. Agora, se comprar uma bota de couro, não sei do que lá, de $10.000 para pisar na cabeça da serpente, como que ela vai pisar na cabeça da serpente se o diabo é espírito, irmão? Ele não é uma serpente de verdade. É que não está cheio do Espírito Santo. Está cheio de si. E quando a gente está cheio de si, a gente faz cada coisa, irmão, cada negócio, e põe o nome do Senhor no meio.
Muito perigoso, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo. Permanecer numa vida vazia do Espírito. Grave isso, é muito perigoso. Nesse tempo que nós estamos vivendo, viver com uma vida vazia do Espírito. Porque se eu não tenho o Espírito Santo para consultar, eu consulto eu. E o diabo conhece as coisas do homem. Ele não conhece as coisas de Deus. E às vezes a voz que está falando é do diabo. Coisas até boas. Mas é para laçar os teus pés. Então nesse dia, irmãos, olha, eu quero deixar claro para os irmãos. Nós temos que buscar aquilo que é agradável ao Senhor. Né? Nós não lemos lá em Efésios? O que é agradável ao Senhor? Nós acabamos de ler. Buscar o que é agradável ao Senhor. Vamos abrir aqui em 1 Coríntios, capítulo 2. É, 1 Coríntios 2, verso 11, melhor dizendo. 2:11. É. E eu oriento também os irmãos a ler todo o capítulo depois, tá? Vou ler o verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, os irmãos estão compreendendo a seriedade? Se o homem não está andando no Espírito de Deus, ele não está falando as coisas de Deus, e quem só conhece as coisas de Deus é o Espírito de Deus. A igreja é espiritual. Por isso que nós vamos estar cheios do Espírito Santo. Quem não obedece não está cheio do Espírito Santo, está com uma brecha e o diabo está ali. Nós não podemos, irmãos, ser mais meninos, né? Na hora de nós crescermos. Isso é para qualquer um. Quem vem de fora tem que ser avaliado. Quem entra tem que ser avaliado. Tem que ser avaliada a vida. Que nem um irmão de Paranaguá estava me falando. Ele recebeu um irmão lá em Paranaguá, onde o irmão de ser firme. E para as escrituras. Se não tem uma vida no espírito, então tem uma vida na carne. Se tem uma vida na carne, está se comunicando com o demônio. Seja o que for, está se comunicando. Então, meus amados, uma vida no Espírito Santo é o que nós precisamos. Nós precisamos. Começa a obedecer. Começa a obedecer por aí. O Espírito Santo vai para nós. Puxa, a obediência é ali naquele lugar. Eu quero estar ali. A sujeição naquele lugar, eu quero estar ali. A temor naquele lugar, eu quero estar ali. Isso atrai o Espírito Santo. A santidade, eu quero estar ali. Irmão, toda rebeldia e desobediência, o princípio é do diabo. Isso não surgiu nem passou perto dos céus, assim, de Deus. Mas surgiu lá no inferno, no coração, todo o princípio, toda a rebeldia de lá, nós não podemos aceitar. Seja quem for. Seja quem for. Né? Por causa nós temos que ter o zelo da palavra de Deus. O zelo pelo Senhor.
O Senhor disse assim, por causa da sua casa, né, o zelo dele o consumiu. Né? Jesus foi ao extremo por causa do zelo para com a casa dele. E ele sempre tratou com verdade. Né? A verdade dele, a luz que ele era, manifestava as trevas. Então, se nós tivermos uma vida no Espírito, uma vida na luz, as trevas serão manifestadas. Entendeu, irmãos? Essa é a proposta do Senhor, da sua palavra. Isso vai gerar crescimento, porque virá o conhecimento de Deus, virá intimidade com Deus, virá maturidade com Deus. Os nossos sentimentos que ainda nós temos são muitos aí fora. Nós temos muitos sentimentos, irmãos. Muitos sentimentos que é explorado pelo inimigo para trazer prejuízo para a minha vida. Muitos laços ainda que prendem a nossa vida. Coisas lícitas eu estou falando. Coisas lícitas, e sempre nós temos uma desculpa, né? Eu fiz porque fazia tanto tempo, né? Eu fui porque fazia tanto tempo que eu não ia. O meu comprometimento é com a igreja, irmãos. Com o Senhor, que é o cabeça, e com a igreja, que é seu corpo. As outras coisas, irmãos, é segundo plano. Porque os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Cristo não passará. Ele é a palavra. Ele é a palavra. É que o Senhor desperte o meu coração para desejá-lo mais ainda nesse tempo. Para estar mais próximo dele. Para tirar aquelas sensações que eu preciso fazer. Parece que é uma obrigação, porque é um sentimentalismo. O Senhor nos chamou para Ele. O Senhor nos chamou para Ele. Amém? Vamos orar, irmãos?